Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, né? A gente sempre reitera a alegria, a disposição, né, de nós estarmos aqui e podermos, todos nós, por essa bênção, né, que é a vida, e podermos ter acesso a todas as nuances da própria vida, levarmos, né, a todos aqueles que nos ouvem, a todos aqueles que nos acompanham através da nossa live, essa questão tão importante que é o evangelho vivo, né? O evangelho todos nós conhecemos, mas o evangelho vivo, ele é a prática, né? O dia a dia sendo norteado, né? Porque nós somos crianças espirituais, então nós precisamos de amparo, e o evangelho, ele é exatamente esse norteador, né? Ele é esse caminho tão necessário a todos nós. Por isso que exige de cada um de nós essa cumplicidade com o próprio Evangelho. Torná-lo vivo é conhecê-lo, vivê-lo, praticá-lo, e é essa a nossa proposta, né? Que a gente possa trazê-lo aos nossos dias e que a gente possa também, na medida do nosso entendimento e na medida, né, das nossas forças, diríamos assim, colocar em prática esse grande código moral, né, que nos foi deixado por nosso irmão maior, que é Jesus. Então, sempre uma grande honra. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Ontem, acho que foi, conversando com uma pessoa, a gente falava e chegamos a uma conclusão, né? O que é viver? Viver é aprender. O nosso objetivo é aprender. Aprender para crescer. Aprender para crescer, porque em cima disso depende para que tu quer crescer, em que sentido, tu vai buscar o aprendizado naquele sentido. Tu vai buscar tudo aquilo que te auxilie nesse foco. Nós, seres humanos, uma boa parte, estamos meio à deriva, meio desorientados, estamos um pouco sem rumo. Então a gente está recebendo informações de várias fontes e não sabe muito bem às vezes o que fazer com ela, ou estamos direcionando essa nossa busca em coisas que não se sustentam, em questões, como se fala frequentemente, em questões que amanhã já não são mais. É hoje e amanhã não é mais. Então, a questão do que a gente bate todos os sábados aqui na rádio e todos os dias lá na Casa Espírita, né? A questão evangélica. Imagina um ensinamento que tem mais de 2000 anos e que continua de pé. Quantas coisas nós conhecemos ou sabemos que existem que ainda se sustentam durante tanto tempo? Porque eu acabei de dizer, né? Às vezes tem coisas que de um dia para o outro já não são mais. Então, é, essa questão do aprendizado, ela precisa ter é como se fosse um insight mental para que a gente se dê conta, né? Do que eu estou me direcionando? Eu tô gastando a minha energia diária ou a minha vida, a gente pode até, vamos simplificar, para o que eu estou vivendo? Será que é alguma coisa sólida ou algo que daqui a pouco é tipo moda, né? Daqui a pouco não é mais, já, já mudou de novo e eu tenho que recomeçar, eu tenho que reconstruir. É claro que isso é. Cada um vai escolher as suas propostas, os seus caminhos, mas nós estamos aqui para divulgar uma proposta também que não é nossa, uma proposta que é muito maior e, como eu disse, que está de pé há muito tempo e que
por simples observações ou estudo, a gente percebe que nós tentamos, humanidade, às vezes, caminhos diversos, né? Caminhos laterais, vamos chamar assim, e não temos resultados satisfatórios. Porque esse caminho, ele é um caminho que demanda esforço, né? Nós precisamos. Qual é o esforço? O esforço é interno, não é externo. As coisas de fora são todas muito fáceis, porque a gente movimenta elas, quando a gente não consegue, a gente chama alguém que faz isso pra gente. São, são questões muito práticas, mas as internas ninguém faz, a não ser nós mesmos. E nós sabemos a dificuldade, muitas vezes, de fazer qualquer tipo de mudança nessa estrutura rígida que nós somos, para tornar essa caminhada que é a vida, esse aprendizado, como eu disse, fazer com que ele cresça no sentido de sustentação do ser. Vamos falar isso assim. Sim, sustentação do ser, né? Mas para quê? Então, para que eu iria, né, me aproximar do conhecimento evangélico, digamos, né? Para que eu iria tomar uma postura, né, perante as coisas? Então, a gente sabe, né, buscar a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento, ele te dá nesses tempos, uma adaptabilidade, né? Ou seja, tu vai te adaptar nesses diferentes meios. Mas aí é que vem a pergunta. Tu te adaptando nisso tudo e tu tendo uma base boa, né? Qual que é, digamos assim, o propósito ou o compromisso? Senão de tu fazer a tua parte no meio de tudo isso. E a maioria de nós busca esse conjunto de informações e se fecha com ele. E nós, em essência, não aprendemos a maior de todas as verdades, que é, né, o que Jesus dizia: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E muitas vezes nós usamos de todo o aparato externo para que a gente alcance, digamos assim, essa felicidade, essa alegria morta, né? Eu digo morta por quê? Porque ela só fica contigo. Quando que, na realidade, o princípio como um todo, a pessoa está bem atenta, né, naquilo que deve fazer, indiferente à estrutura que está ao teu redor. Né? Porque a estrutura que está ao teu redor é o que está aí. Né? A gente não pode mudar tudo isso. Agora, através daquilo que eu tenho dentro de mim, eu posso ser útil nesta grande, digamos assim, oportunidade que eu tenho. Por isso que quando Jesus dizia, né, que brilhe vossa luz perante os homens, ele nos coloca numa posição de trabalho, numa posição de exemplo, numa posição de atitude e não conformidade. Né? Por isso que muitas vezes a gente meio que não vamos nem falar em espiritismo, vamos falar no Evangelho de Jesus. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus, ele tem, não digo mais fundamento, porque o espiritismo simplesmente veio botar uma base científica nessas palavras que Jesus, de uma forma profética, alegórica e muito a nível de sentimento, passou para cada um de nós. Né? O espiritismo é a questão da ciência, é a fé raciocinada. E Jesus fala de uma fé de coração, de uma fé sentida. Então, nós ainda continuamos não compreendendo, por isso da necessidade desses princípios básicos do Evangelho, mas que nos obriga a um comprometimento e não simplesmente aquela coisa, né? Eu sei, mas a gente não faz praticamente nada, né? Uhum. Ou seja, tem um problema ali, eu não me envolvo. Tem uma coisa lá, não quero saber.
tem outra situação ali, mesmo vendo, eu não me envolvo. Mas e aí? Né? Se dentro de uma família, os irmãos pequenos precisam de amparo e tal, todo mundo se lava as mãos, que nem Pilatos, o que vai acontecer com a própria família? Ruína. Né? Uhum. E é interessante porque nós, como humanidade, nós somos manipuladores vamos dizer, do conhecimento. Manipuladores no sentido de que nós utilizamos, eu não sei nem se é manipulador, de repente dá até para trocar, né? Porque a nossa ignorância é tão grande que a gente, às vezes, lê a capa do livro e acha que conhece o conteúdo. Então, é ignorância. Nós trazemos de fora e readequamos com o que nós temos dentro, quando na verdade é tirar de dentro para transformar. Porque o que está dentro precisa ser substituído. Né, as verdades que a gente tem, elas precisam, em grande parte, ser substituídas. Porque se não fosse assim, nós já seríamos pessoas melhores. E todos nós, como humanidade, sendo extremo, né, nós precisamos fazer essas substituições, essas transformações, ou como disse o próprio Jesus, né, matar o homem velho. Ou seja, extirpa todos os teus conceitos, os teus preconceitos, as tuas tendências, as tuas raízes profundas, para que venha o novo, né? Aquilo que realmente viceja, traz vida, traz mudança, traz a transformação, ou como eu disse lá no início, da questão do aprender, que traga o crescimento, porque a gente está às vezes meio que, tu olha ali pro jardim ali, tá remando ali a plantinha boa contra aquela erva daninha, tá uma briga, né, para ver quem é que desponta mais. Então a gente tem que, como um jardineiro, fazer esse cuidado, né, tirar essas ervas que estão se proliferando, porque se elas não são arrancadas, elas se fortalecem, elas criam raiz ao ponto de, daqui um pouco, e vamos transformar isso para dentro, né? Não é só pensando no canteiro. O canteiro que somos nós. Então, isso que nós observamos fora e que é bom, nós temos que trazer e como que fosse uma lavagem, substituir, fazer com que isso aí ganhe uma força dentro de nós para realmente nos fazer, como tu disse, ter uma atitude. Não adianta só eu saber, eu conhecer as passagens, eu tenho que demonstrar. O fundamental é isso, é a prática, né? Porque aí tu demonstra que tu entendeu, tu tá alinhado. É que nem naquela família, né? Aí o pai saiu, Jesus fala muito disso. O pai saiu e ele disse para mim, né, que eu sou um dos filhos da família e sou do meio. Ele diz, cuida de tudo, né? Cuida lá da bicharada, cuida, né, do teu irmão mais novo, cuida das crianças que estão ali também, que são crianças pequenas e merecem atenção e cuidado. Então o que acontece? Né? Se ele sai, eu vou deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer? Não, eu tenho que fazer tudo isso, porque alguém tem que fazer tudo isso. Então muitas vezes, né, essa compreensão maior, ela começa através de princípios básicos, né? Que existe lei, que existe Deus, que existe uma lei, que existe uma ordem, que existe um propósito, que eu tenho, né, dentro de mim esse propósito e que as coisas elas têm que ser feitas. E dentro desta lei, né, que todo mundo diz, não, está tudo certo, e que Jesus diz, não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba, então realmente a coisa, digamos, está certa, não cabe a nós ficar de uma forma inoperante, de uma forma, desculpem o termo, morta, julgando a obra. Né? Eu não posso ficar ali dentro julgando, agora deu um problema lá com o pequenininho, eu não vou fazer. Mas alguém vai ter que fazer. Alguém vai ter que fazer. E é quem está ali presente. E é quem está aí. Então, se tu está vendo isso, é porque tu tem que fazer alguma coisa em cima disso.
E a maioria de nós, mas por quê? Porque a maioria de nós não tem, digamos assim, essa relação, né, com a estrutura, né, que realmente hoje, né, a nível de conhecimento, tem um pessoal falando que nós somos co-criadores. Vai lá tu. Pois é. Hoje em dia, Tu é um co-criador? hoje em dia Tu me falou que matou a erva daninha lá. Sim, tentando. Mas tem, tu tem é que um matar. co-criador? Quando tu faz isso? Claro que tu é. Sim, porque tu tá atuando. Tu tá te posicionando, Sim, tu tá tu tá atuando. atuando. Se tu não matar aquela erva daninha, por força e por natureza, ela sufoca A boa. a boa. Por luta normal, né? Natural. Ela sufoca, né? E aí, co-criador? Não, hoje em dia eu ia dizer que a difusão do conhecimento ela é tão rápida, né? Porque nós temos vários meios que chegam novidades até nós, como esses termos. Isso aí já é antigo. Sim, mas uma vez, né? Antigo ficava, que eu digo- ficava num círculo pequeno. Sim, antigo que eu digo já é coisa de mais de 20, 25 anos. É. É antigo. Hoje está muito mais difundido. E a gente. Ah, tá. Porque nem tu diz, mas eu sou co-criador. Mas o que é ser co-criador? Co-criador. Quem é o criador e quem é o co-criador? Então, nós estamos nos utilizando do que é do criador para transformar. Nós estamos dentro de um processo de vida em que nós temos que fazer o trabalho. Sim, porque na realidade nós não estamos criando com Não, ele. é. Porque se nós estivéssemos criando com ele, nós cuidaríamos da obra. Seríamos quase ele, é. E cuidaríamos da obra, né? Cuidaríamos daquilo que é dele. E na realidade nós não fizemos isso. Na realidade, nós meio que roubamos, né? Estamos transformando as coisinhas. Nós se aproveitamos numa situação de filhos, né? E dizemos assim, isso tudo é meu, vou pegar aquilo que me convém, vou fazer aquilo que me convém. Agora, os meus direitos, né? Mas as minhas obrigações, eu simplesmente ignoro. Eu ignoro. Por quê? Porque imagina se eu vou meter a mão para limpar aquela criança. Imagina se eu vou Daqui a pouco chega alguém, né? meter a mão para separar a briga de dois irmãos menores que estão se pegando feio e que se tu não separar, não termina em coisa boa. Você dá um tapa ali já, né? E não vai terminar em coisa boa, porque isso tu vai se avolumando, né? Vai se avolumando. Então, aí eu não quero nem saber. Tá? Parece que eu tô vendo a cena, os pequenos ali se agarrando ali no tapa e o grandão deitado no sofá e diz assim, quando o pai e a mãe chegar, eu vou contar pra ele, mas ele não se mete. Então, Ele não é separa. uma tremenda omissão, né? Ele não separa. Ele não dá uma... Como é que a gente poderia dizer? Ele não dá um sentido para uma coisa que não tem sentido, né? Ou seja, por que vocês estão brigando? O ensinamento. Às vezes é por uma coisa muito simples. Então, não vale a pena criar uma situação tão conflitante em cima de uma coisa simples. Então, vamos lá, vamos resolver. Brigaram por quê do brinquedo? Então tá. Aqui tem um para ti e vamos tentar fazer um outro para ti. Vamos tentar, né? Então, é para ver como muitas vezes assim essa nossa omissão, né? Eu me lembro que quando tinha o Ademir Zanella aqui, que a gente começou aqui há bastante tempo, né? E o Ademir falava muito nisso, o pecado por omissão, né? Isso é forte dentro da igreja e eu não tinha esse clichê, né, da igreja, que a omissão é um pecado. Pecado não existe, mas enfim. É um erro. É um erro, digamos, é um mau entendimento. Aqui fala disso também, né? Sim, Da omissão, isso não é uma coisa Sim. muito forte, né? Então, o teu não intervir Já é um mal. gera uma culpa. É. Gera uma culpa. Porque tu tá ali por algum motivo, tu tem que botar o teu atributo em ação. Sim. Porque senão, atrofia, né? E eu usei o cara deitado no sofá, é bem isso. Tu vai ficando um molengão, tu vai ficando, falando de musculatura, de físico, tu vai ficando inoperante. Vai chegar um ponto que tu vai querer levantar, tu não vai ter força, tu vai dizer, nossa, tô num cansaço. Sim. Quanto menos tu faz, pior tu fica, né? Mas então, tu disse antes, tudo que a gente faz na vida, tudo
o que a gente faz, nós estamos fazendo com coisas que não são nossas. A manipulação de tudo é tudo de Deus. E nós estamos nos utilizando, mas aí a gente pensa, será que eu estou utilizando da forma correta, com a função com a qual ele criou? Será que eu estou botando o que da minha parte nesse todo? Será que eu estou auxiliando ou eu estou puxando só para trás, né? É bem isso, puxar para trás. Puxar para trás e a gente tem que pensar no que tu vai te tornar, né? Interessante, naquele filme O Piratas do Caribe, tem um senhor, que eu não me lembro o nome, e ele, durante muito tempo, ele cuidava daquele barco, como é que é o nome do barco? Eu tinha na cabeça, Minha memória... Esqueci. E ele se transforma no próprio barco, a tal ponto que o filho dele, que é o pirata, acho que é filho, não sei as relações, enfim, caminhando por dentro do barco, ele sente aquela força, aquela coisa. E o velho, tu deve ter assistido. Já assisti, mas não... E o velho, aquele senhor, ele tá incrustado no barco, porque ele é o barco. Ele se tornou, né? Então, às vezes, nós nos tornamos aquilo que queremos, né? Ou seja, se tu vai te excluindo, se tu vai te omitindo, se tu vai te escondendo, quando tu nota, é que nem tu diz, tu não tem mais força para levantar do sofá. Tu te torna quase que parte do sofá, né? Nessa linha de pensamento. Ele vira teu corpinho. No exemplo que eu estava dando. Então, o evangelho, ele é dinâmico, ele te convida a tu sair dessa questão fácil, entre aspas, né, material, e ele te traz para essa questão um pouco mais difícil, né, que é o próprio trabalho, que é essa questão de tu, dentro do termo que foi usado na família, por menor que tu seja, fazer a tua parte, né, porque dentro dessa estrutura ampla, como tu tem irmãos maiores que te amparam, que te auxiliam, que te, entre aspas, protegem, tu deve fazer a mesma coisa para os menores, né? Então, e esse ciclo como um todo, ele exige respeito, cuidado, exige a aceitação, porque muitas vezes, quando o pai sai e ele te diz, olha, ou o irmão mais velho sai e ele te diz, cuida, né? Tá na tua mão. Tá na tua mão. O que acontece? A gente não gosta de ter essas responsabilidades. Sim. Mas quando eles voltam e que o trabalho foi bem feito, né? Isso nos dá, assim, essa coisa até bonita de se ver e que não se vê muito hoje em dia, que é tu dizer assim, eu consegui, eu consegui. Eu vou poder fazer... Dá uma crescida, né? Ele acreditou em mim, eu fiz a coisa certa e com certeza na próxima vez ele vai confiar em mim coisas maiores e eu também vou ser reconhecido de uma forma melhor. Isso é grandioso, né? É que nem no trabalho, né? Tu usou o exemplo da casa e no trabalho é a mesma coisa. Todo mundo quer ganhar mais, mas para ganhar mais tu tem que avançar fazer mais no trabalho. Para avançar no trabalho tu tem que aumentar as tuas responsabilidades sobre o trabalho. Porque enquanto tu tá fazendo uma coisa pequena, a tua responsabilidade é pequena e o teu ganho é daquela proporção. Para aumentar, tudo aumenta proporcional. A gente não raciocina às vezes muito, a gente quer aumentar o que vem para dentro sem aumentar o trabalho que a gente desenvolve, o que a gente coloca para fora. E eu repito, né? Responsabilidade. Porque trabalho e responsabilidade são duas palavras que andam juntos em qualquer segmento da nossa vida. Dentro da casa, como tu falou, o filho, quando ele presta o bom trabalho que o pai delegou para ele, ele vai ganhar mais responsabilidade perante aquele mas núcleo. Mas também mais reconhecimento. Mais reconhecimento. E esse reconhecimento, claro, e esse reconhecimento vem através, né, de um pagamento, de uma aceitação, sim, de um convívio, sim, né? De uma de relação. Novas oportunidades que vão Exato, surgir, né? De uma relação.
Então, e hoje, muitas vezes, a vida nos convida ao contrário, né? A facilidade. Nos convida ao contrário, de tipo assim, tu continuar ganhando o mesmo e fazer menos. E aí existe uma incoerência, né? Aí tem uma incoerência. Para ver como nós, gênero humano, a gente ainda está bem atrasado, né? A gente quer muito mais o descanso do que o trabalho, sendo que só o trabalho nos impulsiona para frente. Sim. O trabalho, de novo, não é o trabalho remunerado, é o trabalho em todos os níveis, o trabalho de modificação de quem nós somos. Por isso que para chegar ao ponto do cara fazer esse celular, eu acho que não foi dormindo, né? Acho que não. Não foi sonhando que ele... Não foi sonhando. Ele teve que... E quanto erro, quanta transformação e quantas melhoras eles foram fazendo ao ponto de tornar isso aqui mais... Cada vez melhor. Melhor, mais agradável, mais palatável, mais aceitável, mais funcional, mais tranquilo, tu entende? Mas através de um trabalho. E de união, né? Sim, porque união de esforços também, num princípio não foi comum. uma pessoa que fez, né? Foram conhecimentos agregados de várias pessoas por vários tempos que chegaram nessa conclusão, como tudo Sim. na vida é assim, né? É através da união de esforços e de etapas, vamos dizer, que tu chega num... Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós individualmente, repercute para alguém. Sempre que uma coisa boa, tu tá plantando uma semente, essa semente, alguém vai se beneficiar dela. É isso que a gente precisa, às vezes, Esse se é o dar lance conta, né? do co-criador, que é isso aí que a gente tem que se ligar, né? Porque tu tá ampliando. Exato. E como nós somos verdadeiramente co-criadores, né? Verdadeiramente, através de pensamentos, palavras e atitudes, tu tá lançando a semente. E quando tu lançou a semente, mesmo por ignorância, ou mesmo por conhecimento, o que acontece? Quando tu lança ela, ela não é mais tua. Exatamente. Mas ela cai num ambiente onde que esse mesmo ambiente ele vai fazer o quê? Ele vai dar sequência a um trabalho maior que é a vida. E aí então, tu pensou lá, né? Tu viu aquela situação, tu julgou e ao invés de fazer alguma coisa, ainda tu tá pensando coisas ruins, né? Em relação a... Ainda reclama pro pai. Reclama como é que ele foi botar todos esses filhos no mundo, né? E aí então tu reclamando, aí tu lança essa semente e tu acha que isso tudo não vai dar em nada? Não. Jesus, né? Tu vai pagar até a última moeda. Plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, quer dizer, esse é o cuidado, né? Esse é o cuidado, que não tem mais como, nos dias de hoje, né, tu fazer uma coisa ruim, acreditando que vai dar um bem. Ou que não vai Ou dar que não nada. vai dar nada. Né? Mentir, ou, vamos dizer, fazer fazer uma coisa ruim para um outro e não vai dar nada. Porque ele fez uma coisa pior para mim. Tá, mas tudo bem. Se ele fez uma coisa pior para mim, ele está dentro da lei. E a lei vai atuar sobre ele. Agora, eu fiz o quê? Eu também estou dentro da lei. Exatamente. E a lei vai atuar sobre mim. Mas só eu que acho muitas que de repente vezes vai dar 0 a 0. Não negativo. Vai, né? Não vai. Porque muitas vezes aquilo que ele fez por ignorância. Ele me fez aquele mal por ignorância, porque é uma criança. Sim. Né? A criança estava brincando lá com não sei lá o quê, de jogar para cima, me deu uma tijolada. Né, cara? Aí tu vai condenar o cara pela tijolada que a criança te deu. Não. Foi uma criança. Mas nós não. Nós condenamos e mais, nos posicionamos. Ao invés de ir lá, né, pedir perdão, orientar, fazer daquela situação uma situação de bem, né? A gente se fecha e fica, digamos assim, folheando as cartas da lei e nunca libertando aquela alma. Nunca, de repente, dizendo, não, né, eu te perdoo porque realmente tu não sabe o que tu estava fazendo. Não, tu fica sempre ali como um juiz, como um tirano, né? E, na realidade, quem vai pagar maior a culpa é tu. A responsabilidade maior. Porque o outro simplesmente vai dizer, eu nem sabia. Aí ele vai te dizer, não, mas isso me trouxe um problema grave e tal. Aí o cara vai te dizer, mas... Desculpa, eu nem sabia o que eu estava fazendo. não foi por intenção. Eu não tive E o intenção. outro foi, né?
Eu não tive a intenção de fazer. Aí o outro inventa 1000 argumentos, porque ele pega a lei, né? Sim. Mas a lei, tu não pode usar a tua lei pro outro. Exato. A tua lei é para ti. O outro tem a lei dele. E como ele fez aquilo do jeito dele, ele não tinha discernimento, porque se ele tivesse o real discernimento, ele não faria. E a gente acha que de repente Deus vai estar do nosso lado. Não, mas Porque nós estamos do lado da lei. eu tô certo. A gente tá sempre certo. É um tremendo erro isso aí, né? Essa semana, quinta-feira, eu ouvi uma mãe falando nessa questão da semente, né? Ela disse, meus filhos hoje têm, eu não sei quanto, mas deve ter em torno de 30, 40 anos de idade. E ela disse assim, eu percebo que aquelas sementes que eu plantei neles quando eles eram crianças, que elas frutificaram. Porque os pais têm isso, né? Às vezes tu fala quando os filhos são pequenos, tu fala, tu repete, 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 e tu fica naquela apreensão, será que ele tá me escutando? Porque parece que entra num ouvido e sai pelo outro. A gente esquece que tem um cérebro no meio disso tudo. E fica. A semente, ela fica plantada. É óbvio que ela vai germinar Ela vai no passar por um momento outro certo. processo. Na hora da situação, Mas que ela tá aquele lá, ela tá conhecimento lá. está guardado. No caso desse exemplo que é um conhecimento, está guardado. Então, é bonito e no caso dela, né, do exemplo dela, de perceber que ela plantou uma semente boa. Sim. E que aquela semente boa frutificou coisa boa. Então, muitas vezes, e tu disse, né? A gente faz as coisas achando que ninguém tá vendo, ou que é só. Tudo o que a gente faz repercute. Tudo o que a gente faz. E muitas vezes repercute só pela observação. Não é nem pelo ato em si, mas só pelo que alguém está observando. Na questão das crianças brigando, pô, se tu vai ali, tu aparta elas ali, tu explica para elas, ó, não pode fazer isso por isso, isso, isso. Dá trabalho, eu tenho que sair de onde eu tô, do meu conforto e me envolver. Mas eu tô semeando um entendimento. Então, daqui um pouco, uma daquelas crianças vai ver um amigo na mesma situação, ela vai dizer, não faz isso. É aquela coisa que Sim, vai não ampliando. há motivos para, né? Mas tudo tem levar isso adiante. Para levar e a isso gente tem que adiante. acreditar nisso Por quê? pela prática. Exato, o co-criador. Porque se tu deixa aquela erva daninha crescer, ela vai fazer coisas da natureza dela. E dentro da natureza dela. Tá certa. Ela tá certa, mas ela não traz coisas muito boas, porque é a natureza dela. Que é que nem nós, tu tá lá vendo aquela briga. O que vai dar isso tudo? Eu já citei aqui, já falei na rádio, de amigos meus que por assim, uma briga, mas não uma briga Sim. física, né? Por uma briga Discussão, verbal, às vezes, nunca mais, isso que agora nós temos mais de 60 anos, nunca mais se permitiram. Por quê? Porque ainda guardam viva, porque tu tem que alimentar, né? Porque se tu não alimentar, essa coisa morre por si só. Mas ainda guarda viva aquela mágoa que ainda tem espaço dentro desses corações. Para te ter uma ideia, né? Que bem isso traz. Sim. E ao invés que tu poderia dizer lá, até brincando, dizer, ó, tu te lembra daquele lance lá que nós ficamos discutindo por isso? Nós era, né, uns tatu, para não dizer outra coisa, porque a malfeição é os tatus. Às vezes, né? Nós éramos, né, tão inocentes, ou sei lá, e levando a sério isso, guardamos isso. Então, por isso que às vezes, nessas brigas, né, de criança, né, exige da parte que está ali fora, né, nossa parte, essa questão de ir lá e amparar. Sim. E mostrar que não vale a pena por uma coisa... Não alimentar aquilo. Isso, por uma coisa tão fútil, né? Mas em contrapartida, Antônio, o que nós estamos falando são para pessoas que querem sair de um momento de ignorância e cegueira e querem abrir os olhos para o Evangelho de Jesus. Essa é a nossa proposta. Por quê? Porque quando eu era criança, jovem, numa briga de dois amigos nossos, nós fazíamos assim, dois brigando, nós botava a mão no meio e dizia, o primeiro que cuspir é mais macho que o outro. Aí um cuspia. Imagina quando um cuspia. Tu tira a mão.
Sim, tu tirava a mão. E aí o outro levava um cuspe no rosto. O que que ia dar? Uma guerra. Eles iam começar a brigar, que era o que nós queríamos assistir. Nós dava aquela alimentada no Exato, negócio. que era o que nós queríamos assistir. E mais, brincando, né? Não era bem assim, mas é quase assim. E mais, se tivesse uma pedra, um pau, sem que ninguém percebesse, tu empurrava 5 pezinhos para pertinho deles dois brigando, Para dar aquele aquela aquecida no negócio. up naquela briga. E hoje nós... Nós crescemos em idade e às vezes continuamos os mesmos, né? Sim. Esse Sim. é que é o pior. Porque as nossas guerras globais, ao invés delas serem minimizadas na origem, todo mundo fica ali fora assistindo e patrocinando as partes Sim. com as armas. Dando um upzinho para... Então, por isso, né, que são tempos de atitude, são tempos de a gente se ligar. Principalmente porque até a nossa sociedade não está em guerra, né? A gente pode ter essa liberdade de, hoje, né, de tarde, né, vai lá no Mercado Livre, gasta R$10, compra um Evangelho segundo o Espiritismo ou compra o Livro dos Espíritos e tu pode ler aí, tomando chimarrão ali na tua casa. E se quiser receber rápido, vai ali na Casa Espírita que a gente tem. Também, né? Aquela edição... Que pega na hora. A gente tem aquela edição barata lá de 10 piliba, né? E ganha até, se me contar se me disser uma virtude de Jesus, ganha o Evangelho. Está dito aqui na rádio, o cara que for lá... Hoje de tarde. Hoje de tarde. E me disser uma das virtudes que Jesus tinha, né, ganha o Evangelho ou o Livro dos Espíritos. De presente no ato, né? Para nós não negar fogo. E para que a gente não se afaste do Evangelho, a gente sempre reitera, Evangelho na rádio. Então vamos pedir, né? Vamos pedir a orientação, né, da espiritualidade, vamos pedir a bênção de Deus, nosso Pai, para que através, né, poderíamos assim dizer, desta luz, né, que eu tenho nas minhas mãos, a gente possa receber as informações, os ensinamentos tão necessários a esses nossos dias, para que através deles, né, e na prática deles, a gente torne a nossa vida mais agradável. Vamos lá então. E na intuição dos Espíritos eu peguei Bem-aventurados misericordiosos. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Aí nós falamos disso há pouco. Perdoar-lhes-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. O que Jesus está querendo nos dizer com esse negócio, né? Porque... Perdoar as ofensas. Por que tem que perdoar tanto? Pois é. O cara continua errando e eu continuo passando a mão. Ali é que está. Por isso que eu digo que a questão do espiritismo, a questão da ciência, ela é muito importante. Principalmente a questão reencarnatória. De tu saber onde é que tu tá e com quem que tu tá. E que vai ter continuidade o negócio. Não, exato. Mas saber aonde tu tá e com quem que tu tá. Então, às vezes, tu não tá num lugar onde todos vieram do mesmo lugar e vão para o mesmo lugar e todos são iguais. Não. Tu tá num lugar que é uma grande escola, uma grande família, que existem seres bem mais evoluídos, bem mais diplomados, né? E seres que estão começando. E nesse convívio, num ambiente fechado, que é a escola, que é o planeta, a gente se imiscui, a gente se mistura, né? Se mistura, a gente se envolve, a gente se atravessa. Se relaciona. Se relaciona, melhor. A gente se relaciona. E nesse relacionamento, tu te encontra com uma pessoa 10, né? E aí tu tá lá com um problema e essa pessoa é tão aberta e tão poderosa, né? Que ela diz assim, tá aqui, Faz assim, não, um problema material. Ela tem uma laranjeira e aí ela te dá uma laranja. Espetáculo.
Agora, em compensação, tu pode te encontrar com o cara que não tem essa laranja, né? E ele vê que tu tá ali com meia laranja que tu comeu, e ele diz, não tenho nenhuma, te tira a laranja, te rouba a laranja, Espero tu olhar pro lado e te leva embora a te laranja. rouba a laranja. Então, quer dizer, nós estamos vivendo nesse ambiente, onde que uns, né, têm, os outros haverão de ter, com certeza, mas é um eterno digladiar, é um eterno jogo de forças. E nesse eterno jogo de forças, Jesus realmente ele reitera a questão do perdão. Tu tava falando, eu tava me lembrando, porque os exemplos, eles toda hora vem, a gente sempre cita, né, que nós estamos numa escola planetária. Lembra de quando, no recreio da escola, que a gente ia todo mundo pro pátio? E aí, é claro que não cabia todas as séries no mesmo turno, mas vamos imaginar que estavam todas ali. Então tem os da oitava, tem os da quinta, tem os da primeira, tem faixas que se encontram no mesmo momento. E é bem isso, os pequenos estão lá brincando. Os do meio já estão um pouco, né, ainda com vontade de brincar, mas querendo observar os maiores para ver como é que eles fazem, para tentar seguir. Os maiores já estão com um entendimento diferente, numas conversas diferentes, né, porque já são maiores, já não se dedicam tanto à brincadeira. Então, a questão E os mestres, os educadores, só poucos ali, mas observando. observando, É. né? Se necessário, exato, intervém. tendo um certo controle, entre aspas, Isso né? aí. É interessante porque se a gente transporta isso para a vida normal, é mais ou menos isso, né? Só que de um modelo, vamos dizer, correto, esses maiores, esses mestres, todos precisam estar atuantes. Eles precisam colocar em prática todo o aprendizado que eles já fizeram nos anos anteriores para chegar até aquele ponto. Ou seja, de ajudar aquela organização para que ela tenha sucesso. Não dá para simplesmente fazer bolinhos e cada um na sua e o que os outros estão quebrando ali eu não fazer nada, né? Tem que ter essa... Os exemplos são interessantes. Muito, muito interessantes e até nos comprometem, né? Porque ilustram a cada um de nós, assim, essa real necessidade, né, que a gente tem. Então, o perdão, ele se torna uma constante, ele se torna uma obrigatoriedade, ele se torna uma lição a ser vencida dentro dessa escola que é a vida, né? Uhum. Então, por quê? Porque verdadeiramente, como tu está numa situação de aprendizado e para piorar, de resgate, que aqui é pano para outra manga, né? Tu tem uma cartilha a ser executada, que é a questão do perdão. Então, nós vamos ler mesmo que a gente se atrase um pouquinho e tal. É uma mensagem, mas ela é relativamente curta, é de Simeão, né? A gente vai ler e vamos trabalhar em cima disso um pouco. Por isso que a gente diz, né? São palavras que têm que ser bebidas, né? E não, às vezes, simplesmente lidas. Então, vamos lá. Então está ali no Perdão das Ofensas, no capítulo Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti.
Não tem ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar suas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Essa parte é interessantíssima. Não, todas elas. Até o início também é muito interessante, porque assim, por que perdoar infinitamente, né? Se tu foi ofendido, para não gerar situações conflitantes cada vez maiores. Então, naquela escola, né, tu leva uma bolada, né? Tu tá lá como monitor cuidando, tu leva uma bolada na fuça e tu tá ali com o óculos, então, não, os óculos viram lente. Né? Aí então tu vai agir. Claro que aquele educador na frente dos outros ele vai ter um certo, né? Mas enfim, mas tu vai punir aquela criança, tu vai criar uma situação pior em cima disso? Não. Tu tem obrigação de minimizar esse problema, de entender que foi uma coisa acidental no caso, né? Ou que foi uma coisa por ignorância no outro. Porque geralmente quando as pessoas fazem as coisas erradas, não é nem tanto por maldade, e sim por ignorância. Então, perdoar. Por quê? Porque senão, se tu não matar esse mal pela raiz, ele vai se tornando grande. E quando a gente nota, nós vamos estar numa sociedade, como hoje quase o estamos, totalmente dividida. Famílias totalmente divididas por jogo de interesse e por jogos de não aceitação. Né? Porque aquele me fez isso, porque aquele outro me fez aquilo. E aí? Aonde nós vamos parar? Crescer demanda esforço, né? Tem que... Por isso que ele diz, né? Se tu tem consciência do perdão, perdoar sempre. Mas ele continua. O final. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes está voltado sempre para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos como tendes necessidade de que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em relevar os erros de vossos irmãos, se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Espíritas, não esqueceis jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Esqueça o mal que vos pôde fazer e não penseis senão numa coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou nesse caminho dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. É a saideira, né, que nós estamos atrasados. Então, com o que eu fico, né, Antônio? Com o mal que me fizeram ou com o bem que eu posso fazer? Né? O que fica circulando aqui dentro? Exato. Cada um qual sabe. o meu posicionamento, Sim. né? Geralmente eu guardo o mal que eu fui vítima ou eu assumo uma postura de bem onde posso ser autor, co-criador, né? Um grande abraço. Estejamos sempre juntos. Dúvidas, perguntas. Existem os milhões de veículos, né? Isso aí. Obrigado a todos. E continuamos na rádio agora até o meio-dia, né? Obrigado e até semana que vem.